pessoal, então estamos aqui em mais um Papo com o Especialista. Hoje numa edição muito especial, né, Fabrício? Aqui, direto do Experience, no 6º encontro presencial do Fórum de GR. Edição especial gravada ao vivo aqui no palco, então vou pedir para a plateia fazer um pouquinho de barulho, gente. Participem! Muito obrigado. Muito obrigado. Edição especial feita dentro do nosso evento, dentro do 6º encontro presencial do Fórum de GR, onde a gente traz grandes nomes aqui do mercado, em gestão de riscos, em logística, para trocar essas ideias conosco aqui e também trocar um pouquinho de ideia com o público. É isso aí. E a gente tem a satisfação aqui hoje de trazer 2 colegas aqui muito importantes aí, que a gente já convive há bastante tempo. E eu queria agradecer, primeiro, Suleiman, obrigado pela sua participação, prazer. Estamos juntos sempre. É uma honra estar aqui, gente, porque eu falo que eu tenho um carinho especial, porque, assim, quando você trabalha em GR, ou você ama ou você odeia, não tem meio termo. Então, como eu amo, e isso é praticamente uma cachaça, é uma honra muito grande estar aqui. Muito obrigado. Bacana. E Thiago Albuquerque, bem-vindo. Obrigado aí pela participação. Obrigado, Léo. Obrigado, Fabrício. Super honrado de estar aqui. É um compromisso bem bacana e espero que corresponder aqui à altura, com um bate-papo de alto nível aqui. Com certeza vai ser. Que legal. Vamos lá. Bom, eu vou pedir rapidamente aqui para quem não conhece, deveria conhecer, deveria estar conectado, mas se porventura não conhece, queria que vocês fizessem um muito breve resumo aí da trajetória de vocês. Você pode começar, Suleiman, por favor? Posso, vamos lá. Bom, eu sou uma profissional de 21 anos de carreira dentro da segurança. Já passei por alguns segmentos, como CFT, que, para quem não conhece, é beleza. Passei por telecom, passei por tabaco. E, bom, sou mãe do Paçoca, do Cronos e do Lupe, que são as minhas 3 paixões. Bagunceiros? Hã? São bem bagunceiros? Sempre, eles fazem o que eles querem, a casa é deles. E sou ávida por novos conhecimentos, novos segmentos e novos projetos. Legal. E o Thiago, para quem não conhece, dá para resumir? Vamos tentar resumir aqui, com certeza. Bom, esse ano completando aí 25 anos de experiência nessa parte de security, no supply chain security, em gerenciamento de risco, conhecido aqui no Brasil. Hoje sou gerente de segurança corporativa do grupo Hecht Benkiser. Quem não conhece, é a detentora das marcas Veja, Vanish, SBP e aí por aí vai, famosas marcas de higiene, saúde e limpeza. Bom, acho que é isso, né? Acho que hoje estou como gestor de segurança, a parte de gerenciamento de risco é muito forte, essa vertente de supply chain security dentro da companhia, ela é muito forte, ela demanda muito trabalho da nossa parte. Estou preparado aqui para compartilhar as experiências também. Vim da área de consultoria, então essa foi uma transição, eu tive esse movimento, então eu vim da área de consultoria, vim da área do gerenciamento de risco, vim de uma provedora de soluções de riscos logísticos, e agora, sentando aí do outro lado da mesa, no embarcador, acho que vai ser interessante aí essa troca de experiência aqui. Muito bom. Antes da gente começar com as perguntas aqui, a gente vai dar um recadinho para quem está nos assistindo, pessoalmente ou virtualmente. Primeiro, se não está seguindo o Fórum de GR no YouTube e outras redes, por favor, faça isso agora. Pega seu celular aí, Fórum de GR, no YouTube, no Instagram, qualquer lugar que você tiver acesso. Siga o Fórum de GR para você não perder esse tipo de entrevista, esse tipo de programa que é sempre muito bacana. Tem desafio hoje, Léo? Vamos fazer um desafio, né? Sem dúvida. A gente já faz isso direto, mas vamos replicar aqui hoje. Pedir essa gentileza também de quem estiver acompanhando e assistindo, depois comentar, compartilhar e curtir esse conteúdo. Os 3 Cs, né? Os 3 Cs, né? E com certeza vai chegar para outras pessoas que precisam também e que daqui vão tirar insights, vão tirar algumas questões que podem ajudá-la no dia a dia. Então, para quem fizer isso, depois a gente sorteia um ingresso para o pré-carga, pode ser, você. que é o próximo... Tá já bom. na sequência, né? Tá bom. Agora esse daqui já foi, a gente faz isso e depois vai ser um prazer tê-los conosco lá.
Posso começar os Vai lá. trabalhos aqui? Eu vou com uma pergunta aqui inicial, depois vou para do pessoal aí. Me ajudem nas suas dúvidas aí, aproveitando. O que eu queria ouvir de vocês um pouquinho inicialmente? Hoje, a gente acaba, às vezes, isolando muito e falando, por exemplo, assim, sobre roubo de carga e acidentes, o sinistro de trânsito, mas a gente fala pouco sobre a segurança do produto, que seria a cadeia completa, não só esses dois aspectos ali de uma possível perda. E aí, aproveitando essa experiência de vocês como riscos corporativos em grandes empresas, como que vocês enxergam isso hoje no mercado em geral? Vocês também têm essa percepção de que tem muitos aspectos, por exemplo, de falsificação, de exposições de outros tipos da marca que às vezes a gente acaba deixando de lado? Você quer começar, Thiago? Quem preferir, fica à vontade. Tá bom, ladies first, vamos lá. Muito obrigada. Quando a gente pensa em mercados ilícitos, a gente tem um trabalho muito interessante do qual eu faço parte e recomendo os gestores de segurança a fazerem parte também, da Fiesp. Tá? A DSEG tem um trabalho muito interessante do grupo de segurança do produto, onde a gente faz todo esse trabalho de como é que a gente prepara o segmento com relação a isso a todas as indústrias. Né? E esse ponto, independentemente do segmento que a gente atue, você vai ter, sim, o mercado ilícito muito forte. Né? Hoje em dia, a gente perde mercado para eles. Né? Hoje, você tem a falsificação concorrendo e pegando o mercado. Então, independentemente do que você trabalha, e se você não tem um trabalho ativo em relação a isso, você não está fazendo o seu papel como gestor de segurança. Então, você mapear, você ter por exemplo, um braço operacional para isso. Eu não tenho equipe e eu não quero correr esse risco, ter este passivo trabalhista, porque tem que levar em consideração esse tipo de coisa. Porque, vamos lá, né? O gestor de segurança que não foi a campo e não teve como que eu posso dizer assim, uma parte tranquila, uma cartinha de amor no final do dia, você vai receber. Então, gente, contrata empresas especializadas para fazer esse tipo de trabalho. Logicamente, alinhado com o pessoal do jurídico, alinhado com o pessoal de compliance, alinhado dentro da empresa, para que você tenha esse melhor aporte possível e você faça esse trabalho de combate. Se você não fizer, você está deixando a sua análise de risco incompleta. É a mesma coisa de você olhar, por exemplo, o mercado na tua análise e não levar em consideração a reforma tributária. A reforma tributária está afetando, e muito, os investimentos de segurança. Por quê? Porque ela está comendo uma parte gigantesca do lucro. CFT, por exemplo, saiu de 10, 11 para 25, igual tabaco. E aí? Faz o quê? Cara, começou a comer muito lucro, vai ter que reduzir. Isso está acontecendo em outros mercados também. Então, fazendo esses paralelos, uma vez que vem diminuindo tudo, tem que repensar e tem que colocar na análise. Se você não tem uma estrutura especializada e voltada para isso, você está para trás. Muito bom. Acho que a Su trouxe Posso te chamar de Su? Fique à vontade. A Su trouxe um aspecto técnico bem interessante. Eu queria só complementar. Então, essa provocação ela é muito legal. Acho que para o mercado inteiro de gerenciamento de risco, acho que o que eu vejo assim do mercado, estou há 25 anos, vejo essa profissionalização. De novo, parabéns para vocês. Eu acho que era essa carência que vocês estão suprindo desse mercado. E essa provocação vem nesse sentido, né? Que a gente foca muito, e aí, trazendo as empresas de tecnologia, a gente, como também na parte da gestão das empresas que criam essas demandas do mercado, e aí gera toda a questão do transporte, é que está muito além disso, né? A gestão do risco ela precisa ser muito mais abrangente do que o simples roubo de carga, que é super importante. O mundo inteiro já sabe que o Brasil hoje divide com o México aí o palco do roubo de carga,
mas é muito também associado à proteção da marca, né, à reputação da companhia. Então, das conversas que eu tenho de investimento, de defesa dos investimentos, de novos projetos e de futuro da parte de supply chain security, é muito associado a isso, Léo, a questão da reputação. Então, quando a gente entra em reuniões de liderança, eu não apresento quantos roubos de carga a gente evitou, né? Mas quantos produtos que chegaram nas mãos dos nossos consumidores nas mesmas condições de qualidade e controle que saem da fábrica, né? Que são projetados para o melhor produto para o nosso consumidor final. Então, é essa conversa, porque se a gente simplesmente se limitar ao roubo de carga, ou muitas vezes até o acidente que tem uma abrangência, um potencial de impacto muitas vezes maior, por exemplo, na RECT a gente tem produtos químicos que podem causar muitos danos à reputação da companhia. Mas se a gente se limitar só a isso, a gente não vai conseguir crescer como mercado, como função dentro das companhias. Então, isso é super importante. Quando a gente eleva esse patamar, a gente abre para outros riscos associados ao roubo de carga, inclusive, quais são as derivações, os riscos derivados desses riscos principais que a gente gerencia, a gente não vai conseguir elevar para um outro patamar a questão da gestão de risco, não somente do gerenciamento de risco, mas levar para um papo de gestão de risco, é isso. Legal. Tem um trecho da fala da Sullivan que ela jogou o tema para terceirização, contratação, né, de empresas parceiras para trabalhar. Eu queria que vocês dois respondessem sobre isso, até porque o nosso público aqui, grande parte, é de prestadores, de adereços para a segurança de forma geral, tecnologia, serviços, enfim. Quando tem todo esse processo, a empresa identificou tudo isso, como é que seleciona um parceiro, o que ele tem que ter para entrar na indústria, para atender a indústria com qualidade? Já que é um quesito básico da indústria, que é manter o padrão de qualidade, garantir a entrega do produto, mas como é que você certifica isso com o seu terceiro? Agora eu vou começar aqui. Eu estava pensando ali, criando aqui tentando me inspirar aqui para alguns pensamentos, alguns raciocínios. Posso te falar do que eu, como representante da companhia ali, o que eu não compro, o que a companhia não compra, né? Ela não compra esse produto de prateleira. Então, aquelas soluções de prateleira, a gente não compra. O que eu quero dizer com isso? A empresa terceira, o parceiro, ele tem que ser realmente o parceiro. Então, ele tem que entender do risco daquela determinada operação, mas não somente o risco daquela determinada operação, porque muitas vezes o próprio gestor já tem essa análise, o mercado já fez essa análise, já traz essa análise, mas como é que a gente aplica isso nessa operação, né? Como é que eu ajudo o gestor de risco lá do embarcador da indústria a fazer esse investimento necessário dentro. Qual o convencimento, né? Qual que é a narrativa, qual que é o convencimento que eu vou ter da solução como um todo e quais são os outros efeitos colaterais positivos dessa solução que vão agregar talvez outras áreas dentro da companhia. Então, chegar, eu não querendo fazer um contraponto, mas eu não compro esperança, né? Eu não compro promessa. Não, isso vai assim. Então, a gente compra soluções que sejam aplicáveis, estejam financeiramente, economicamente e operacionalmente adequadas a determinada operação. É isso que a gente compra. Legal. E aí, complementando, a sua fala foi perfeita. Por quê? Gente, você quer saber se o prestador está correto, se a estratégia está adequada ao teu produto? Faz um POC, faz uma prova de teste de conceito.
né? Assina NDA, bonitinho. Olha, prova para mim que você vai conseguir recuperar essa carga, ou que você vai identificar que nesse mercado eu estou tendo um desvio e que você vai conseguir identificar que isso aqui é um problema crônico para mim. Faz um POC muito bem identificado. Ah, beleza, fez o POC, ok, vamos abrir BID. Aqui a gente tem um problema crônico. Crônico. Comum, hein? Por quê? Suprimentos quer o menor preço. Tá. Se você não escreve um escopo técnico bom, e o bom é tentar conciliar todos os detalhes que precisam ser conciliados, você não vai ter uma entrega decente. E você, gestor que está contratando, vai ficar frustrado. E quando você volta para o teu board avisando assim, olha, não entregamos, né, você contratou errado. Então, o escopo técnico muito bem definido e uma reunião de alinhamento com a tua equipe de suprimentos, dizendo, tais e tais fornecedores, para mim, não atendem, por exemplo, porque tecnicamente eles não são legais e fulano, beltrano e ciclano, a maior quantidade possível atendem, é válido. Isso tem que estar prévio. Faz teste, faz POC com todo mundo, para que, caso você seja questionado, você tem para demonstrar. Tem que ter. Não dá para comprar esperança, gente. Você tem que estar calçado para você conseguir entregar. Essa parte, para mim, eu não abro mão. Para qualquer coisa. Seja fraude, seja roubo de carga, desvio, qualquer coisa. Legal. Tem uma pergunta aqui do público. Na verdade, ela é dupla, tá? Vou dar só uma enxugada nela aqui. Questão de como que vocês enxergam hoje, nas companhias que vocês atuaram recentemente, a questão do uso da inteligência artificial, ajudando nessa questão dos riscos corporativos. E aí a segunda parte da pergunta, como que vocês enxergam, aí acho que é do GR Transporte mesmo, a parte da tecnologia de rastreamento, o quanto isso ainda está descolado ou não dessas soluções de inteligência artificial que a gente tem visto agora. Então, vamos lá. Com relação à inteligência artificial, a gente tem que tomar alguns cuidados ali, né? Por quê? Porque, gente, ela vai alucinar. A gente sabe disso, né? Elas vão alucinar e as pessoas que decidem lá em cima também. Por quê? Porque elas acham que tudo vai ser resolvido com inteligência artificial, e não vai. Se não tiver um ser humano para identificar muito bem o que está sendo apresentado, não vai entregar o que é necessário e vai ocorrer em erros. Tem uma coisinha bem básica que o pessoal esquece bastante, escrito lá embaixo, que está escrito assim, a IA pode ocorrer em erros. E a galera esqueceu esse detalhe. O diabo mora nos detalhes, gente. Está lá embaixo escrito. Então, assim, é legal? É. Ele pode fazer um plano de negócios para você, uma análise de risco, uma apresentação? Pode, mas você tem que validar. Su, mas você vai usar o prompt correto. Ele vai te entregar alguma coisa estranha. Vai por mim. Teste. Su, mas o Cloud é melhor. Cloud, como queiram, tá? Realmente, eu adoro o Cloud. Eu sou assinante. Mas ele vai trazer coisas estranhas para mim. E eu tenho que, no final, faça essa adequação, essa e essa e essa. Então, tem suas pormenores. Então, não dá para virar e falar assim, não, ele vai substituir uma pessoa. Não é verdade. Tá? As empresas que estão tomando esses posicionamentos, e aí, obviamente, para variar, eu estou sendo, meus posicionamentos, assim, um tanto quanto polêmicos, cuidado, não é bem assim. Com relação ao rastreamento, eu acho que a gente tem grandes oportunidades, desde que a gente tem que ter a sensibilidade e o feeling da pessoa que está monitorando, mais a tecnologia. São as duas coisas. Quem já sentou do lado de um operador de rastreamento sabe muito bem o que eu estou falando. Vamos pegar uma operação super tranquila, tabaco? Né? Super de boa. Conhecemos bem. Não é? Passei por lá e não morri. Exato. Gente, você tem que prestar atenção que tem uma combinação específica de eventos que podem dar um sinistro, como não podem. Você não pode bloquear um caminhão. Você pode matar um motorista. Você está expondo o teu motorista a coisas que você não precisa.
Você tem que primeiro construir uma relação com ele. Você tem que ter uma relação sustentável e você tem que colocar isso no escopo, por exemplo. Você tem que virar e falar assim, equipe de central, como é que ela está sendo, primeiro, priorizada, treinada e tratada? Para que ela entenda qual é o papel de meio que ela tem para ela poder fazer isso com o motorista. Isso é que faz a diferença. Como é que você consegue resultados sustentáveis se você não faz isso? Não é difícil, é complexo, é diferente. Fazer isso na prática gera esforço, gera complexidade e gera muita entrega. Mas você tem que estar ali, você gestor na central. Era o que eu fazia. Eu estava ali. Eu tenho até figurinha de WhatsApp, algumas delas que circulam ainda hoje, e virei falar assim, quando o pessoal se ligava que era roubo, eu entrava na central. Gente, possível roubo. Eu estava do lado, para entender as particularidades. Por quê? Para refinar o feeling do operador, para estar junto. Suma, você cuidava de uma operação nacional. Mas é minha responsabilidade, não é? Qual é o teu compromisso de entregar junto? O quanto você vai estar lá junto, até a galera ter a maturidade suficiente? É nesse sentido. Então, a IA, ela serve? Serve. Mas a IA, ela precisa aprender, como o ser humano precisa aprender. Uma coisa não desconecta da outra, ao meu ver. Muito bom. Vou tentar sempre complementar aqui a sua. Na questão da IA, assim, é um caminho sem volta, obviamente. Eu acho que já nos ajuda muito na companhia, no processo de análise de risco. Isso agiliza muitos processos. O time é super enxuto, então, assim, a gente tem que contar com o artifício da inteligência artificial. Mas ela também tem que ser aplicada no dia a dia do gerenciamento de risco, né? Então, eu vejo algumas empresas de gerenciamento de risco, provedores, terceiros, dizendo que utilizam inteligência artificial, mas, na verdade, ainda não, né? O que eu vejo uma grande oportunidade na inteligência artificial de novo, não somente na questão da análise dos riscos, ela vai ajudar bastante. Acho que todo mundo aqui já pensa nisso, né? Como que isso facilita na análise dos riscos, de estatísticas, para você poder também concentrar maiores esforços ou reforçar o seu plano de segurança, aquele protocolo de resposta, né, de ação e reação dos comandos do rastreador e assim, etc. Mas muito também na questão do processo de tomada de decisão do gestor, né? Porque é a provocação que eu faço lá com a atual gerenciadora de risco e com o meu time lá dentro. O Thiago não está disponível 24 horas por dia, né? E muitas vezes as coisas não vão acontecer durante o seu horário de trabalho. Elas acontecem final de semana, de madrugada. Só dá ruim esse horário. Exatamente. Impressionante. Então, assim, a inteligência artificial para o processo de tomada de decisão, nesse sentido também ela pode ser trabalhada, certo? Um exemplo aqui, o veículo nosso, e aí foi um caso real, tá? Parado num cliente, e aí no Rio de Janeiro, e é um cliente super conhecido, tá tendo muito roubo de carga, os bandidos estão aliciando os motoristas na fila de descarga, e é um cliente que demora dias para você descarregar lá. E aí, sexta-feira, 11 horas da noite, eu já estava out, obviamente, nossa célula de gerenciamento de risco recebeu a informação que aquela carga não seria recebida naquele final de semana. E aí eles tinham que tomar uma decisão se deixa o veículo lá esperando ou retorna com o veículo. Poxa, mas, Thiago, parece óbvio isso, retorna com o veículo, tá, mas você tem ali 11 horas da noite rodando no Rio de Janeiro, não é fácil para ninguém, né? Mas também se ficasse parado ali, como é que é? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho Tem que escolher o cenário menos pior. Pois é. Aí conseguiram contato comigo, aí são vários fatores que você analisa, né? Quem que é o transportador, quem que é o motorista, qual que é o tipo de carga, quanto tempo que ele está ali, e assim por diante. E assim por diante. Mas será que se tivesse a inteligência artificial para
poder também trazer qual é o padrão assim, de decisão que a Rect toma, usando aqui o exemplo da Rect, não somente o Thiago, mas em 95% dos casos, qual seria a decisão tomada aqui? Eu acho que a central de monitoramento, né, a gerenciadora de risco, nossa parceira, ela estaria muito mais confiante de estar prestando o melhor serviço possível e a gente não poria o dedo ali contra a decisão que foi tomada naquele momento. Então, para mim, a inteligência artificial ela pode ajudar muito nesse aspecto, os sistemas de gerenciamento de risco, seja da tecnologia, seja desenvolvido pela gerenciadora de risco, pode ajudar. Com relação ao rastreador, gente, assim, acho que duas coisas. O colega da Amazon, no ano passado, aqui eu estava lendo, Wesley, ele disse uma coisa que me tocou bastante, o Brasil pode perder o seu protagonismo na questão do gerenciamento de risco, porque a gente não está trabalhando em inovação, muitas vezes tecnologias obsoletas e tudo mais. Estou dizendo com relação ao rastreador principal. A gente vê nos periféricos muitas inovações bacanas que a gente vê no mercado, muita coisa boa, muita tecnologia aplicada, mas, para mim, o rastreador principal ele precisa funcionar para a finalidade da qual ele foi concebido. Não dá para, assim, você faz um teste, a sua célula de gerenciamento de risco faz um teste, o bloqueio está funcionando, o sirene está funcionando, a trava do baú está funcionando, e na hora do pega para capar, o negócio não funcionou. Por que não funcionou? Ah, mas o motorista ele era o dono do caminhão. E aí ele é o dono do rastreador, ele é o cliente da empresa de tecnologia. Empresa de tecnologia, vamos lá. Defina quem é o seu cliente. Sim, defina qual é o seu propósito. O Catarino estava falando aqui muito de propósito, né? Assim, qual que é o propósito? Evitar roubo de carga? Então, vamos fazer a coisa... Como é que a gente pode deixar o... Não subestimando, obviamente, gente. A gente falou muito aqui do motorista, quão importante ele é para o nosso processo. Mas não dá para deixar na mão dessa pessoa fazer, ele mesmo neutralizar a seu bel prazer o rastreador. Então, como é que a empresa de tecnologia faz com que isso não aconteça? Porque o descrédito no final, além do nosso estresse, além da nossa apólice, a seguradora pagando prejuízo, a nossa reputação indo para o buraco abaixo, a reputação do ecossistema que vai para o buraco. Então, se os rastreadores funcionassem da maneira que deveriam funcionar, independentemente se é frota, agregado, carreteiro, ou seja lá o que for, se ele funcionar de uma maneira equânime para todas as operações, da forma que, de novo, que ele foi concebido, gente, ele já funciona, ele já você entende? Então, assim, o meu ponto, a minha provocação com relação às empresas de tecnologia é essa, assim, como que vocês criam esses para que não seja tão facilmente burlável. Não estou dizendo somente pelo bandido, que isso aqui todos os anos a gente já discute, isso é ponto pacífico, mas pelo próprio dono do equipamento, né? Para no final o resultado não sair como esperado. Acho que esse é o meu ponto aqui. Posso só fazer um complemento? Que é o seguinte, papéis e responsabilidades, você trouxe perfeito. E aí eu faço uma outra provocação. Gerenciadora de risco, você está assumindo o seu papel? De virar e falar assim, olha, eu sou a pessoa que balizo a sua operação. Eu digo o que pode e o que não pode ser feito. Né? A gente contrata uma gerenciadora de risco normalmente para... Consultor. Para virar e falar assim, olha, toma, estou entregando a minha operação para você. Qual é a tua recomendação? Porque isso não pode passar, isso tem que constar no PGR. Tem um aspecto que eu gostaria de trazer aqui, só aproveitando essa questão. A sua fala foi muito boa, Thiago, mas tem outro ponto que a gente busca muito com esse assunto. A gente tem tanta tecnologia embarcada que a gente já tem uma sobreposição de eventos, por exemplo, uma sobrecarga disso,
dar um número aqui da minha operação, tá? 90 mil alertas para um verdadeiro. Como é que eu trato tudo isso? Como é que um humano vai identificar um verdadeiro entre 90 mil? Não são 90, são 90 mil. E pode ser, e não é randômico, não é 90, um positivo. Não, pode ser 2 positivos, 180 falsos. Então, acho que a tecnologia IA tem esse grande caminho para percorrer concordo contigo, mas também tem essa questão de evitar as sobreposições e o exagero mesmo de alertas, aquela sobrecarga do humano que está trabalhando em cima daquele sistema. A questão da IA tinha uma outra sobre essa parte aí também, do que ela estava sendo usado para eliminar esses falsos positivos ou falsos negativos. Mas, enfim, acho que já está contemplado aqui na pergunta. Tem uma outra pergunta aqui que é o seguinte: como foi exposto no painel pela manhã, como vocês enxergam hoje essa questão da gestão de risco / segurança sendo um diferencial competitivo nas empresas, não só do porte dessas que vocês atuam? Acho que está um pouco associado do que eu comentei aqui sobre a questão da proteção da marca, né? Então, a gente segurança ela está em todo o processo de tomada de decisão, seja lá qual for a decisão da companhia, as decisões elas precisam estar associadas com segurança, seja das pessoas, do produto. Então, é fácil quando você traz para essa cesta a discussão, e aí você consegue mover as agendas internas da companhia. Então, para mim, tá tudo entrelaçado isso, segurança sempre. Aprofundando para a logística, existem os trade-offs aqui entre gestão de risco e a logística. Então, os controles que são promovidos pelo gerenciamento de risco, muitas vezes eles vão causar gargalos na sua operação logística. Então, assim, tem que sempre caminhar de ombro a ombro, lado a lado, né? Então, você tem que ter, por exemplo, no meu caso, o head de logística é o meu maior aliado dentro da companhia. Ele tem que ser o meu maior aliado e ele tem que me ver como o maior aliado também. Então, e o porquê? Mas você precisa conquistar isso, porque a companhia vai entender que as soluções que você vai trazer, ou dos controles de risco que você vai promover, eles são equilibrados ao risco do negócio, né? Eles são equilibrados ao risco ali daquela operação, determinada operação, né? Então, a gente não precisa ser tão rígido ao ponto de sempre falar não, porque as pessoas nem vão te consultar, vão tentar te dar um bypass. Agora, quando a empresa, o board, ele entende que você vai trazer uma solução que esteja adequada ali àquela operação, aquele teu negócio, aí você vai fazer parte do processo de decisão e você vai colocar a segurança no lugar dela, no lugar que ela merece estar. Eu faço um complemento de... Assim, a gente tem 3 torres que eu acho que tem que estar juntas. Você tem a torre de GR, você tem a torre de logística e você tem a torre de segurança do trabalho. Por quê? As 3, elas se complementam. Quando a gente pensa numa operação sustentável hoje em dia, seja transportador, seja embarcador, a cadeia de uma maneira geral, a gente precisa ter muito essa questão da segurança do trabalho, né? Ou seja, você precisa manter seu motorista, você precisa fidelizá-lo, você quer manter saudável a tua operação e não uma alta rotatividade? Você precisa dar condições para ele trabalhar. Se ele sentir segurança, se ele sentir que ele tem desenvolvimento, se ele sentir que ele tem treinamento, se ele sentir que tem segurança, se ele tiver uma aproximação com o pessoal de GR, se ele sentir que isso alimenta a cadeia, né? Retroalimenta. Então, eu digo que as três pessoas que cuidam disso fazem a diferença. Se essas 3 estiverem sempre alinhadas e muito bem alinhadas, sem competição entre elas, você consegue entregar muito.
E uma não sobrepõe a outra. As três têm que achar um meio termo. Esse, para mim, é o que faz a diferença. Em algumas companhias a gente tem também a divisão. Às vezes segurança patrimonial é separado de GR, enfim. Às vezes o próprio GR é segmentado. E você tem outras divisões que eu acho que vale também trazer para esse grupo de trabalho. Tem mais perguntas? Tem uma outra pergunta aqui. Alinhado com o que foi apresentado hoje na parte da manhã sobre essa questão de dificuldade com motoristas, por exemplo, a pergunta aqui é o seguinte: se vocês, nas operações que passaram, também enxergavam esse ponto, e se porventura enxergando, se há algum tipo de campanha, incentivo, para ajudar, por exemplo, os transportadores, nesse sentido de desenvolver motoristas. Pelo que eu entendi é que sim, que também naquela linha que estejam alinhados à operação de vocês. Eu acho que isso tem que partir, sim, do embarcador, né? Se você quer ter uma operação sustentável, você tem que colocar isso para o teu transportador e para a tua gerenciadora de risco, que você tem que ter uma política de premiação. Óbvio, vamos lá, gente. O que brilha os olhos de um funcionário? Não é grana? Não é reconhecimento? É reconhecimento em forma de grana, né? Ótimo. E aí? Coloca isso no custo. Não adianta. Porque isso, no final do dia, não vai ser custo, vai ser investimento. Você consegue ter uma entrega melhor. Então, poxa, se a pessoa tem menor quantidade de não conformidades mapeadas, se ela tem uma maior quantidade de aderência, se ela sabe usar o teclado, se ela tem todas essas questões, você consegue ter uma entrega melhor. E ele fica mais tranquilo, ele consegue fazer a viagem dele melhor. Seja, se nós estamos falando de um outbound ou um inbound, nós estamos falando de um last mile, em operações mais complicadas. Gente, no final do dia, é aquela pessoa que está representando a sua empresa, certo? Então, como que você está facilitando a vida dele para que ele consiga entregar o que você precisa? Eu acho que muito no final do dia é isso. Porque nós, gestores, aquela discussão de vender a esperança, né? Eu digo que assim, o principal papel do gestor é o quanto você vende de facilidade. Porque o teu papel você é meio bandeirante, você pega o facão e abre caminho, cara. É o quanto você ajuda a tua equipe a seguir. Se você está lá e você não ajuda, você serve para quê? Entendeu? Tem cara que você olha e fala, tá, e tu está me ajudando em quê? Eu tenho para mim isso, eu como profissional, sempre. Minha equipe, te ajuda em quê? Me ajuda nisso. Ótimo, daqui, vem cá, vamos fazer. Isso é próprio, terceiro, eu não faço distinção. Porque no final do dia, somos uma coisa só. Voltando só um pouco na questão, sim, a gente observa esse problema, já, sim, ano a ano, a questão da falta de motoristas, né, esse cenário decrescente aí da oferta de motoristas no mercado. Isso causa pressão, muito mais pressão na gestão do risco para você fazer um processo inteligente e de rever processos que antigos, até de bloqueio de motorista, de negativa de motorista, de situações que não estão muito diretamente associadas com o risco do motorista cometer um crime, a entregar sua carga lá no final do dia, certo? Então, isso fala muito do próprio embarcador e também com o próprio gerenciador de risco, de trazer essas soluções para o embarcador, né? Então, eu vejo um movimento legal, muita gente vê como conflito, mas eu vejo muito um movimento legal em gerenciadoras que trazem também dentro do pacote de solução dela, oferta de motoristas profissionalizados, né? Eu vejo uma grande oportunidade nesse mercado aí para a gente suprir. A gente tem dois grandes desafios no Brasil, né? Suprir esse leque de motoristas e a profissionalização, o treinamento, a capacitação desses profissionais também. Então, quando o gerenciamento de risco propicia isso dentro das suas soluções, eu acho que é uma combinação perfeita. Tem um outro olhar também que a gente pode pegar essa pergunta, que a gente falou do motorista, mas tem também as nossas equipes, né? A própria equipe do GR
tá difícil contratar para todo mundo, a mão de obra tá difícil para todo mundo. Aí eu acho que a gente pode focar, talvez, um pouco mais olhando para as centrais, o que eu estou fazendo para facilitar a vida do profissional, que é o que vocês trouxeram aqui, mas também como garantir processos mais fáceis para o usuário, para o trabalhador. Por quê? O turnover em central de rastreamento é um problemaço, que você perde cultura, você perde procedimentos. Então, se a gente consegue, por tecnologia, com processos claros, definidos, e quanto mais autônomos, melhor, você depende menos de aculturamento, menos da ação humana, e tem um negócio que pode analisar qualquer sinistro. Onde tem processos falhos, você tem segurança falha. Independente se a minha cadeia aqui, para carregar é fácil, só chegar, buzinar, abrir o portão. É um processo falho. Não é a segurança só que é falha, é o processo inteiro é falha. Então, você pode ter um roubo, você pode ter um desvio, você pode carregar num carro errado, você pode ter avaria, você pode ter uma série de problemas. Então, não é um problema de segurança, é um problema, primeiro, de processo. Então, eu acho que para quem está preocupado com isso, claro, a gente nós aqui não vamos mudar o mercado assim. O mercado está se mudando sozinho, a gente é parte disso. Então, eu acho que o nosso olhar tem que ser para os processos. Legal. Tem uma outra pergunta aqui que aí não futurologia, mas pelo que vocês costumam acompanhar, tá? O que vocês enxergam nessa área de gestão de risco e segurança como os grandes desafios agora no curto e médio prazo? Do que vocês acompanham aí, o que vocês elencariam como os maiores desafios aqui para os próximos ciclos aqui? Pedir para a sua aqui a licença de começar. Eu acho que, já conectando com esse raciocínio que a gente estava desenvolvendo aqui, a falta de motorista, de fato, ela é um grande desafio, ela causa pressão sobre o processo de gestão, porque assim, é muito fácil você dizer não, falar, olha, se esse motorista contumazmente ele comete não conformidades, ele vai, quando atingir a pontuação, eu vou bloquear ele. Ou então você elevar a barreira ali do processo seletivo, do sim ou não, dentro da sua gerenciadora de risco, quando ela te abre isso, quando você participa também quais são os gatilhos ali de dizer sim ou não. Então, isso causa pressão, isso precisa ser revisto pelo embarcador, pela empresa de gestão de risco, pelas seguradoras também. Então, esse é um movimento que o mercado tem que olhar com muito carinho e falar, gente, a gente está com uma defasagem de motoristas, então a gente precisa trabalhar num sentido mais inteligente para manter esse equilíbrio do mercado, né? E, com relação à tecnologia aqui, de novo, acho que os periféricos estão sendo desenvolvidos muito bem, assim, a gente vê tecnologias sensacionais aí no mercado como periférico, mas ainda assim os rastreadores principais eles precisam entregar aquilo que prometem, né? E não vender apenas por vender para o transportador, para o frotista, mas entender que aquilo faz parte de uma cadeia, de um ecossistema muito maior. Então, eu acho que isso é um grande desafio no curto e médio prazo, tá? E o próprio desenvolvimento desses profissionais também de mercado, seja do prestador de serviço, seja da empresa de tecnologia, da gerenciadora, da própria seguradora. A gente vê um movimento bem legal dentro das seguradoras também, contratando profissionais de gerenciamento de risco, pessoas que conhecem o gerenciamento de risco e dialogando com o seu segurado os problemas do dia a dia para poder promover as melhores soluções, as soluções mais viáveis, e não só no ar-condicionado ali, receitando ali as regras de gerenciamento de risco e impondo para o segurado, né? Então, hoje, por exemplo, na RECT, a gente tem um comitê mensal e participa o nosso time de segurança corporativa, participa a gerenciadora de risco, participa a corretora e participa a seguradora. Então, são os 4 players ali, todo mundo ali remando para o mesmo objetivo, né? Claro, o protagonismo é sempre nosso, sempre que eu digo, a gestão do risco ela não pode ser
é delegada. A gestão do risco é do tomador do risco, é do dono do risco. Mas ele precisa ter os parceiros ali para poder fazer o melhor time e a melhor gestão para aquela operação. Pensando em desafios, eu entendo que a gente tem uma questão de cyber aqui, tá? Se a gente parar para pensar, a gente tem ataques recorrentes, né, que de vez em quando deixam as tecnologias offline. E aí, o que a gente, né, o que as empresas de tecnologia estão fazendo a respeito disso? Esse é um ponto que sempre me preocupou e vai continuar me preocupando. Outro ponto que a gente tem que olhar é voltado para a logística, no sentido de como é que a gente vai tornar a parte de carregamento e descarregamento mais ágil. Esse é um ponto crônico que ninguém olha com tanto carinho que deveria olhar. Isso é a principal reclamação dos motoristas. Né? Isso é um ponto que a galera vira e fala assim, poxa, eu não vou ser motorista porque eu fico lá, muito tempo esperando. Né? E aí, isso gera impacto, inclusive, nas famílias. Eu gosto de olhar a rede social porque você vê diferentes níveis, né? De diferentes enfoques. Vocês já viram a hashtag Cristal? Se não, olhem. São as esposas dos caminhoneiros que estão junto na boleia. Por que elas começaram a entrar junto nas boleias? Porque elas, lógico, né? Aí elas viraram e falaram assim, eu preciso entender a realidade do meu marido. E aí você começa a entender que, poxa, por que ele fica tanto tempo esperando para carregar e descarregar? E aí ela começa a cutucar o marido, virar e falar assim, por que você não pega outra profissão que vai te exigir menos? Isso é um fenômeno social. Se a gente, como embarcadores, não prestarem atenção nesse tipo de coisa, a gente está tendo menos mão de obra. E isso leva a esse impacto. Tem que prestar atenção nisso. Tem a condição das estradas? Tem. Tem as condições da questão salarial? Tem. Tem a questão da GR? Tem. Mas também tem que olhar de maneira mais holística, gente. Tem que olhar de uma maneira maior. O que a gente precisa fazer? O que a gente precisa cutucar o nosso par de logística, por exemplo? Virar e falar para ele assim, o que eu consigo mudar aqui para que a gente consiga reter motorista? Por exemplo. Fica a provocação. Vamos? Caminhando para o final, né? Para a gente liberar a turma aqui o nosso cronômetro ali, daqui a pouco já vai explodir. Ainda aqui. bem que nesse painel não tem aquele Ainda não apito, né? apitou aqui, não fez o pé. Ainda bem que não teve o alerta, né? Mas, bom, tem diversas outras perguntas aqui que a gente não vai conseguir responder e colocar para vocês aqui por conta do prazo, mas que depois eu vou encaminhar e vocês, gentilmente, se puder responder, a gente cria alguma forma de dar devolutiva, tá? Mas só para a gente cumprir o protocolo aqui que a gente costuma fazer, sempre que a gente está caminhando para o final aqui do papo, a gente também muda um pouquinho a chave e coloca uma seguinte provocação. Aí saindo agora do lado técnico de cada um e pensando do lado profissional / conselheiro que podemos ser para quem está nos assistindo. Para quem deseja entrar nessa área, né, de gestão, de risco, de segurança, o que vocês dariam como dica? A gente brinca dica de ouro, né, mas não precisa ser exatamente uma. O que vocês diriam para essa pessoa que está procurando entrar nessa área, ou, enfim, fazendo vocês lá nesse momento, que dica que vocês dariam para poupar, ou, enfim, algum problema de percurso? Parece um clichê, mas resiliência. Acho que muita resiliência, né? Eu fui muito resiliente, mesmo sem querer, mesmo quando essa palavra não era nem na moda ainda. Acho que já está saindo até de moda já, né? Alguém vai inventar uma coisa nova aí. Mas na minha carreira, eu fui muito resiliente, porque alguém comentou aqui, né? E eu comento isso. Ninguém nasce. Mamãe, você gestor de risco, você é um gestor de segurança corporativa, trabalhar na área de security. Meu sonho era ser motorista de caminhão. Olha só que ironia do destino, né? Meu sonho era... -1, tá vendo? -1. Perdeu um bom profissional no mercado.
Mas faço a minha parte do outro lado lá, tento fazer da melhor forma. Então, muita resiliência, porque assim, o desafio não é fácil, é muita encheção de saco, desculpa a expressão. De todas as formas, o pessoal falou muito aqui de gestão, né, de liderança, dos líderes. Eu já tive vários líderes muito bons, muito ruins. Mas o que eu sempre procurei foi absorver conhecimento e as melhores práticas que cada um tomava, as decisões de cada um, para poder moldar o meu perfil e me conduzir aonde eu estou hoje e nesse processo. É uma jornada, né, o desenvolvimento disso. E, para finalizar, você é dono da sua carreira. Não deixe que a empresa te molde, a situação ali te molde, né? Então, é óbvio que, fazendo a conexão com o painel anterior, a gente tem que estar antenado com os princípios, valores e missão da companhia, daquele nicho de mercado que a empresa atua, mas você sempre entendendo que você é o dono, você é o protagonista da sua própria história, da sua própria carreira, seja na vida profissional ou pessoal. Então, essa foi sempre assim que eu tentei me moldar. Muitas coisas deram certo, outras não, mas basicamente é isso aí. Assessor. Pensando numa dica aqui, hoje, faça mentoria. Busque mentoria. Ah, Su, mas mentoria é paga. Não, não é. Você seleciona um profissional que você admira no LinkedIn, manda mensagem. Oi, tudo bem? Podemos conversar? Eu tenho uma situação, você pode trocar uma ideia comigo? Gente, é simples. Não cai a mão, viu? Normalmente a galera responde. Se quiser, eu posso ajudar também. Mentoria. Por que eu falo isso? Porque quando eu tinha 25, e não vou falar a minha idade agora, o que eu mais sentia necessidade e o que eu mais sentia, né, poxa, eu não tinha isso. Eu não tinha isso do meu gestor. E eu ficava olhando e falava assim, poxa, será que eu quero continuar na área de segurança? Será que eu não quero? E aí, vai ou não vai? E eu não tinha isso. Isso não é comum na área. Ah, mas tu tem a ASIS. Você é filiado à ASIS? Às vezes você não é. Ah, tem programa de mentoria da ASIS, mas se você não for. Então, você precisa selecionar uma pessoa da qual você admira. Pode ser da área de segurança, pode não ser, mas que seja mais velha e que já tenha passado algumas coisas na vida. E aí ela vai conseguir, pelo menos, te dar um direcionamento. Ela vai virar e falar assim, olha, por esse caminho vai, por esse caminho não vai. É muito o que o Reginaldo comentou. Ele não vai te dar a solução, mas ele vai dizer para você assim, aqui não. Pelo menos ele vai te dizer por onde não ir. Isso ajuda pra caramba. Independentemente do tempo que você tem de profissão e o tempo que você tem de idade, beleza? Ajuda. Porque, às vezes, você está no redemoinho e você não está conseguindo ver. E vem alguém ali, perdidão. Não vai por aqui não, vai por ali. E, às vezes, é só aquilo que você precisava escutar. Eu recomendo. Boa. Eu vou deixar, então, a dica final, que é para quem está aqui na plateia e para quem está assistindo também isso aqui depois em casa, que é, cara, tem outras tantas dicas, outros tantos assuntos e papos legais no nosso canal. Assistam. Suleiman já é a segunda vez, viu? Você já veio. Nem lembra, mas você já participou. Acho que eu lembro. Foi a primeira de 2025, foi em janeiro e a gente gravou em dezembro. Muito bom. É isso aí. Então, fica o convite para assistir os nossos episódios no Papo com o Especialista. Recados finais, Léo? Eu só queria mais uma vez agradecer, aproveitar o nosso público, eu queria também pedir uma salva de palmas aqui para os dois colegas. Acho que tem depois umas boas provocações, né, para abrir outras frentes aí para a gente discutir. E para quem está nos assistindo agora remotamente, refaço aqui o convite do Fabrício, assista os outros episódios, tem bastante material interessante que pode abrir aí a mente de quem está precisando. E acho que, para a gente fechar aqui, mais uma vez agradecer aqui também a nossa plateia ao vivo aqui, nos ajudou com as perguntas e tudo. E depois, de novo, as que não consegui colocar aqui por conta do tempo, depois a gente faz chegar aí para o nosso público também.
Não é isso? Isso aí. Muito obrigado, gente. Muito obrigado, senhores. Valeu. Até o próximo.